Fala, Brasil! Como você foi na rodada até aqui? Escreva aqui embaixo. Eu tirei onda. Solta a vinheta, Brasa! Lá dentro! Presta atenção no Cartola! Bom, e aqui é sempre uma resenha. Aliás, a resenha não, a melhor resenha do Cartola internacional, intergaláctico é aqui. A gente troca ideia e eu só trago craque. E ela tá voltando. Ela tá voltando porque ela tem que voltar, joga muito. Então vamos conversar com Cami Campos. Está aqui comigo para mais uma resenha. Ô, Cami! Tá aqui assim, eu não posso aliviar. Eu queria, porque para mim você é a melhor cartoleira do Brasil. Mas assim, às vezes o Flamengo, que para mim é o melhor time do Brasil, às vezes cai de rendimento. É a oscilação. O que tá acontecendo na temporada, Cami? Tudo bem, amiga? Oi, Dandan, obrigada pelo convite. Tudo bem contigo? Um beijo para ti, para quem nos acompanha também. Pois então, não sei, eu acho que eu comecei a recuperar agora, segundo turno do campeonato. Foi um começo complicado pro Olé feminino, até estava analisando aqui os meus times, eu acho que o grande causador realmente foi ali o Cruzeiro. Eu desacreditei um pouco do Caio Jorge, Matheus Pereira, escalei eles poucas vezes, né, aqui no meu time, então isso reflete essa queda do meu time, mas que está se recuperando. Eu creio que no final da temporada será diferente, aí vou buscar uma grande mitada e recuperar o campeonato. Eu acho que o grande erro até aí foi não ter apostado no Caio Jorge, né? Porque o Caio Jorge não é só gol. O Caio Jorge também dá assistência. E fora, dentro de casa, o Caio Jorge está muito bem na temporada. Aliás, ele está no meu time na rodada. Eu estou bem nessa rodada. Ainda tenho Matheus Pereira e Caio Jorge. E ainda um cara que pode surpreender, que é o meu reserva de luxo, Chico da Costa. Mirassol e Cruzeiro, ok, mas só botei atacante. Então o Chico da Costa pode entrar, por exemplo, no lugar do Hulk, no meu time, que está marcando 5,30 só. Mas fala, o que mudou no Cartola, assim, na essência do Cartola? Semana passada a gente teve aqui o Pardal, né? Ele falou. Queria a sua opinião, o que mudou da temporada 24 para 25? Eu acho que, de modo geral, Dandão, reserva de luxo, ele modificou muito, assim, né? Eu diria a dinâmica do jogo. Eu perdi muitos jogos no reserva de luxo. Também. Não, pior que eu também, assim, às vezes escolhas, não vou dizer errado, porque pra mim não existe certo ou errado aqui no Cartola. Eu acho que cada um escala o time de acordo com aquilo que acredita, que acha melhor durante a rodada. Só que muitas vezes eu acabei errando esse reserva de luxo, então é o que acaba modificando muito a pontuação. Um exemplo disso nessa rodada, por exemplo, eu vi que muita gente tá com o Kaiser na reserva de luxo ali, que fez, mitou, né, 2 gols no jogo do Vitória. E o meu reserva de luxo foi no meio campo, e eu optei pelo Barreal, que fez somente 5 pontos, eu tenho o Pedro Raul no ataque, que fez apenas 0,30, então realmente reserva de luxo eu vejo como a grande diferença aqui na temporada. Essa possibilidade de você escalar mais um jogador e ter a sorte, vou dizer assim, de colocar o cara que vai imitar na rodada e conseguir garantir uma pontuação melhor. Eu cometi um erro aqui nessa rodada, mas foi um erro calculado. Porque assim, eu espero esse Mirassol e Cruzeiro com muitos gols. E eu botei o Reinaldo, por exemplo, na minha defesa, tendo o Caio Jorge no ataque. Ah, Dandan, não pode, calma. Pode sim, pô. Se você acha que o King Naldo pode marcar, de repente, um golzinho de pênalti ali e tal, não sei, então eu fiz isso. Agora, quem continua arrebentando é o seu queridinho, né? Que tá no meu time, eu acho que desde a primeira rodada. O Arrascaeta fez 12,10, foi bem demais de novo. A gente só tem que ter cuidado com o Arrascaeta, porque ele bota muito a mão na coxa, né? Então fica, será que ele joga? Será que ele não joga? Essa sequência do Arrascaeta de boas pontuações aqui na temporada, teve uma oscilação também, que é natural, né? Faz parte, mas de modo geral, ele vem entregando boas pontuações e boas atuações pelo Flamengo também. Tu foi com o Reinaldo e eu escalei o Walter e também tem o Matheus Pereira. Eu espero ficar feliz, de certo modo. Eu acho que analisando a rodada, eu prefiro que o Walter consiga ali segurar um SG, acho difícil, mas diante de uma rodada em que talvez os principais times não conquistaram o saldo, né, como, sei lá, o Corinthians não teve saldo, o Fluminense, o Flamengo, o Santos, que eu vi que foi muito escalado, o Brasão foi muito escalado e negativou, eu tô com uma leve esperança, tá? Uma expectativa de que o Walter consiga uma boa pontuação, assim como o Matheus Pereira. Outra dúvida que a gente vai ter muito agora, porque assim, o Vasco jogando em casa, o Verratti era quase certeza, da maioria pelo menos escalar. Só que agora, o próprio torcedor do Vasco está questionando se o Verratti merece ser titular, né? Depois do que o Vasco tem feito aí sem o Verratti. Agora, sabe o que eu tenho feito muito, Okami?
com reserva de luxo, brincar com capitão. Por que eu vou falar isso? O meu ataque é Caio Jorge, Hulk e Cano. Aí o que eu fiz? Eu falei, cara, desses 3, eu acredito menos no Cano, por incrível que pareça, para essa rodada. Eu dei a faixa de capitão para ele. E aí, o Chico da Costa está na reserva. Se ele entrar, ele entraria no lugar que, no caso, eu achava que ia pontuar menos, que não vai ser, porque o Cano foi muito bem na rodada. Então dá para brincar com isso também, com a braçadeira de capitão. Não, e eu faço muito isso também, Nanda. Por isso que eu fui com reserva de luxo no meio-campo. Eu acabei colocando o Neymar de capitão. Confesso pra ti, o Beto está de prova. Eu queria muito o Coutinho na reserva de luxo. Eu cogitei, eu falei sobre ele no vídeo, na live, podcast, enfim. Nos últimos jogos, eu gostei muito assim, do Coutinho em campo. Perdeu um gol no jogo passado, né? Quase cara a cara ali, mas ele tá jogando muito bem. E aí, eu tinha já assim na minha cabeça, nessa rodada, eu já era convicta que o Verratti estaria no meu time. Tava muito confiante com o Verratti, porém, levou cartão suspenso, enfim. Eu falei, cara, sem o Verratti eu vou de Coutinho. Mas aí, quando eu fui escalar meu time, eu falei, mas tem tanto meia, será que eu vou arriscar no Coutinho? Talvez na reserva de luxo, não sei. Mas acabei fugindo, não fui, me arrependi. O cara arrebentou na última rodada. Mas eu tô contigo, eu acho que vale muito colocar o reserva de luxo ali na braçadeira de capitão, caso, né, o capitão acabe zicando, e tem essa possibilidade de um capitão a mais, um player a mais ali no time. É porque o reserva de luxo, ele é quase um titular, porra. É só o nome reserva de luxo. Você bota ali querendo que ele entre, né? Pelo menos eu penso assim. O Cami e o Neymar, hein? Como é que tá o Neymar pro cartoleiro? Não tô falando nem pro torcedor do Santos, pra seleção brasileira. Pro cartoleiro, como é que tá o Neymar? Eu escalei o Neymar, eu acho, em todos os jogos dele aqui no Brasileirão, em quase todos. Em muitos ele foi muito bem, né? Com média básica, em outros com gol, assistência, enfim. No jogo passado, o jogo do Santos e Vasco realmente ficou bem abaixo do time do Santos, bem abaixo de um modo geral. Não à toa que as pontuações foram bem ruins. O Neymar fez apenas 1 ponto aqui no Cartola, decepcionou não somente quem escalou, mas também o próprio time, né? É uma expectativa muito grande em relação ao Neymar, por tudo que a gente sabe da capacidade que ele tem. E trazendo para o Cartola, os números do Neymar também. Sempre foi um cara muito de média básica. Mas acontece, né, Dandan? Eu acho que também não dá para querer que todo jogo o cara pontue muito bem. Eu acho que faz parte do Cartola, são os detalhezinhos, né, de cada jogo. Mas, de modo geral, acho que o Neymar, independente de confronto, eu sempre falo isso, ele, a Arrascaeta, entre outros jogadores aqui, são jogadores que a gente tem confiança, que são aqueles caras, né, diferentes, enfim, que podem criar alguma coisa em qualquer momento. Apesar da zicada, ainda assim é um cara que sempre tem muito potencial. Ô Cami, você é time grande, né? O Olé feminino é time grande, camisa pesada no Cartola. Mas essa temporada, por exemplo, na Liga do Caioba, a gente está até junto ali e muito perto da zona do rebaixamento. Você falou em arriscar. Uma coisa é arriscar quando tá lá em cima, né? Arriscar lá embaixo é mais difícil. É mais difícil. E é muito doido isso, Danão, porque eu sempre fui de arriscar. É o meu jeito, porque eu penso assim, se você falar o óbvio, escalar o óbvio, também tem graça. Os times ficam muito parecidos. Eu gosto de sempre fazer muito diferente. Ano passado, nos últimos anos, sempre deram muito certo essas minhas diferenças. Esse ano não tá dando muito certo, mas continuarei nesse estilo, porque eu acho que é a essência do Olé feminino, né? Eu gosto de escalar diferentão, assim, eu acho que a graça do Cartola é também. Mas é claro, quando eu falo diferente, é com cautela, é tendo uma noção, é tendo um estudo do porquê que eu estou escolhendo tais jogadores, enfim. Eu espero recuperar, tá, Dandan? Eu tô com expectativa em ter bastante campeonato, quem sabe a gente conseguir recuperar, subir na tabela. E buscar o título eu acho meio difícil, mas quem sabe ali uma parte de cima já tá valendo. É pensar jogo a jogo, né? Pensar rodada por rodada. É isso. Tá bom. Ô, Cami, tem alguma dica aí pro cartoleiro, de repente, já pra próxima rodada? Ou uma dica no geral, nessa nova era aí do Cartola? Queria que você deixasse um recado pra audiência. Eu acho que o principal aqui pro Cartola é você acompanhar as fases dos times e dos jogadores. É continuar apostando em quem tá apontando muito bem, em time que tá grande fase. E o inverso também. Quando o time não tá bem, né, no Brasileirão, é você apostar contra esse time. Eu acho que isso é o principal aqui pro Cartola e o que eu sempre falo, eu acho que acreditar muito naquilo que você pensa durante um jogo, sabe? Agora, qual é esse time hoje no Brasileirão? Porque ganhar do esporte tá difícil pra caramba. Pois é, Dandan, o Brasileirão é uma coisa impressionante, né? Essa é a graça, né? É um campeonato muito imprevisível. E, por exemplo, no jogo passado, eu muito confiante com o Grêmio, escalei alguns jogadores, fui com o Marlon na lateral, foi bem até, fez 7 pontos e tal, porém o Grêmio perdeu pro Sport em casa.
Aí ontem, Grêmio e Atlético Mineiro e Grêmio, o Grêmio vence, e o Marlon, que foi meu lateral na última rodada, mitou muito, fez, sei lá, 17 pontos. E isso que é a graça do Cartola, né? Às vezes você escala o jogador na rodada errada, né? Digamos assim. Cami, sempre um prazer, e até dezembro a gente vai falar de novo, porque o teu papo é top, assim, é premium. Você aqui no canal, a galera vem que vem. Tá bom? Obrigado pela participação aqui no PAC. Beijo. Semana que vem eu volto com outro super convidado na melhor resenha do Cartola. Escreva aqui, como é que você tá na rodada até agora? Valeu, Brasil!